Olá, pessoal. Vamos falar sobre campanha da Fraternidade 2021. É bom lembrar que a campanha da Fraternidade ela existe desde o início da década de 60. Essa campanha da Fraternidade de 2021, pela quinta vez, ela é ecumênica, ou seja, não é só organizada, planejada, discutida pela Igreja Católica, mas também com outras igrejas cristãs, pertencentes ao CONIC, que é o Conselho das Igrejas Cristãs. Nenhuma campanha da Fraternidade, desde o início, lá na década de 60, teve como intenção, nos seus documentos, nas suas ações, pregar ódio, divisão, intolerância, disputas estéreis, discussões violentas. Nenhuma das campanhas, na sua origem, na sua formatação, nas suas intenções, criou fake news, notícias mentirosas. Quer dizer, a campanha da fraternidade, por si só, ela não cria um ambiente bélico de facções dentro da própria igreja, mas dentro da própria Igreja Católica e também dentro de alguns grupos evangélicos existem pessoas, facções, hipócritas, gente que propaga ódio, que propaga desinformação, gente que propaga a divisão, gente que não tem amor no coração. São grupos, pequenos grupos que fazem um barulho muito grande pela internet. E nessa campanha da Fraternidade de 2021, eu fico até assim triste quando eu assisto alguns vídeos vindos de um tal Centro Dom Bosco, que quem vê parece um bando de santinhos, né, colocados ali para disparar o bem, mas que estão fazendo ao contrário nesse período de campanha da Fraternidade 2021, disparando o ódio, o extremismo, a divisão e as discussões estéreis. São esses grupos que existem dentro da Igreja Católica, que não indicam caminho algum, né? Não indicam discussões saudáveis, mas agem apenas para tumultuar, dividir, agredir os nossos outros irmãos, né? São anti-ecumênicos e são ideológicos esses grupos extremistas da Igreja Católica. Estão atacando, inclusive, os bispos. Muitos leigos estão sendo atacados, né? Agredidos verbalmente nas redes sociais, e até a autoridade do presidente da CNBB, a CNBB que é a Conferência dos Bispos do Brasil, e até a autoridade do Papa tem sido questionada por essas facções, né, extremistas que existem dentro da Igreja Católica. Voltando à campanha da Fraternidade de 2021, ela é uma campanha da fraternidade que quer trazer uma discussão exatamente para a gente minimizar um pouquinho essas discussões que o Papa chama de discussões estéreis, que não vão levar a nada, e que nos últimos anos, em vários ambientes, tem provocado divisão, tem provocado briga, mortes, ódio, extremismo, vários aspectos, né? A campanha é Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, fez uma unidade, fraternidade e diálogo, compromisso de amor. Esse é o texto da campanha da Fraternidade de 2021. Mas então alguém vai me perguntar o seguinte: o que deve estar chocando esses grupos extremistas que se dizem católicos, cristãos, e que estão espalhando inverdades, ódio, fake news nas redes sociais contra a própria campanha da Fraternidade, fazendo um movimento contrário à campanha da Fraternidade, se rebelando contra a campanha da Fraternidade? Eu imagino por que seja, porque todas as campanhas da Fraternidade, elas existem para trazer uma realidade do mundo em que vivemos. No caso, a campanha da Fraternidade aqui no Brasil, ela traz a realidade através de números, de dados estatísticos, do que está acontecendo, enfim. Ela traz essa realidade e nos instiga e nos provoca para que a gente se insira, tome conta desses números, dessa realidade, e faça alguma coisa como igreja, como cristão. Não fique omisso, faça alguma coisa para mudar essa realidade. O Papa mesmo, Francisco, diz que nós vivemos um período, uma crise, nós estamos vivendo uma crise sem precedentes, que foi acentuada com a epidemia, e no tempo, é um tempo de restauração, né? Nós estamos num beco sem saída,
E quando a gente vive uma época de crise, a gente tem que procurar uma restauração. Nada pode ser, a gente tem que procurar sair disso, mas nada pode ser como antes. Então, talvez o que tenha chocado esses grupos articulados, extremistas, que atacam a própria igreja, o Papa e também a CNBB, é um afastamento desse grupo da realidade, né? O texto base da campanha da fraternidade traz a realidade. E esses grupos, eles devem rezar a Bíblia, devem fazer os seus grupos pequenos, devem estar no conforto dos seus lares, saem com os seus carrões, devem estar bem empregados, né? Rezam, mas eles não têm aquela coisa da Bíblia num lado, o jornal do outro, de entender a realidade. E falar sobre a realidade no país hoje, a gente precisa trazer os números dos levantamentos. Não são notícias falsas, não são números inventados, são números estatísticos. O texto da campanha da fraternidade, ele traz os números bem atuais. Existe sim no país um sistema de segregação e descarte de pessoas consideradas empecilhos inúteis. Tem um grupo de pessoas cristãs que trata outro grupo como empecilho, como inúteis. E nós precisamos discutir, dialogar, apresentar alternativas, alertar e cobrar das autoridades políticas públicas. Isso em determinado momento desse documento consta, né? Vou trazer aqui alguns casos que devem ter chocado esses extremistas que estão distantes da realidade, né? Porque são muitos os casos, por exemplo, de repressão altamente violenta por órgãos públicos. A polícia tem sido violenta, principalmente contra negros, pessoas pobres. Isso não é opinião, é informação, são dados estatísticos de 2018, né? Sobre a falta efetiva de ações no combate à Covid-19. É assunto político? É assunto ideológico? Não. É a saúde nossa, sejamos nós cristãos ou não. É preciso discutir alternativas, é possível, é necessário se discutir o Sistema Único de Saúde. Vejam quantas falhas nós tivemos, quanto desprezo aos profissionais de saúde tivemos historicamente e o quanto eles são importantes, o quanto o SUS é importante no atendimento das pessoas. Isso é falar de vida, não é falar de questão ideológica ou questão de esse ou aquele governo. Com a falta de políticas públicas, que já foi tema, inclusive, da campanha da fraternidade, porque falar de políticas públicas para alguns causava, inclusive, alergia para alguns cristãos, né, porque não gostam de falar de políticas públicas. Essa falta de política pública, ela dificulta, né, o enfrentamento. O enfrentamento disso é com ódio. As minorias, aquelas que são classificadas como minorias, mas são maiorias, elas são sempre atacadas com ódio, com a raiva, com a violência. E é isso que a campanha da fraternidade quer discutir, para a gente parar com isso, diminuir isso e discutir de outra forma. A juventude negra tem sido tratada com ódio, as mulheres, as pessoas e os povos tradicionais, os imigrantes, o público LGBTQI+, quer dizer, esse público, para esses extremistas católicos, eles são classificados como não cidadãos, né? Portanto, são inimigos do sistema. O que tem de inimigo do sistema a juventude negra? As mulheres negras, os imigrantes, os grupos LGBTQI são inimigos do sistema. A nossa juventude, por exemplo, no Brasil, hoje nós temos 14 milhões de desempregados, 14 milhões, nunca se teve um índice tão alto de desempregados. Sabe quem é que mais está sofrendo com o desemprego? São os jovens, são as mulheres, né? E também, em função, talvez, disso, muitos dos nossos jovens e dos assassinatos que acontecem no país, as maiores vítimas são os nossos jovens. Só em 2018 foram 30.873 jovens assassinados. De 15 a 19 anos, eles representam mais da metade das pessoas que foram assassinadas no país. E os jovens negros são as maiores vítimas de homicídios no Brasil. Estou falando de jovens negros. 75% no país. É um índice assustador. E nós temos, a partir desse índice, uma desigualdade social profunda. Mas os extremistas, a turma do centro, Dom Bosco, os católicos que são diferentes, não querem discutir isso. Para que discutir morte de jovem negro? Para que discutir esses índices tão alarmantes?
isso parece não ser de Deus para eles, né? Mulheres, por exemplo, quase 5 mil, e eu estou trazendo dados de 2018, esses números podem ser maiores, quase 5 mil foram assassinadas. E muitas delas foram vitimadas dentro de suas próprias casas. Já eram vítimas de abusos, já eram vítimas de agressões. A mulher negra é uma vítima maior, 68% das mulheres que foram assassinadas são negras, eram negras. Quer dizer, também as mulheres têm pouco acesso às políticas públicas, tem um sistema jurídico, judicial, que não alcança a proteção delas, né? Quer dizer, muitas delas sofrem abuso, agressões emocionais, agressões verbais, agressões físicas, e não denunciam. Esses números são muito maiores. Choca ou não choca? Tem que trazer isso para a discussão numa campanha da fraternidade que está falando de paz, que quer uma era terminar o que é dividido e fazer unidade, e a partir desses números tomar atitudes, cobrar das autoridades. Claro que tem, mas para os grupos extremistas católicos, esses que estão fazendo uma hora alarde nas redes sociais, condenando a CNBB e atacando inclusive o Papa, não se pode falar de mulheres negras que são assassinadas, de violência contra a mulher, da falta de políticas públicas, do desemprego dos jovens, né, e dos jovens negros. E se a gente falar ainda de jovens, né, se a gente falar da população carcerária, que essa turma aí de extremista, para eles, população carcerária tem que botar uma bomba e matar todo mundo, é assim que eles pensam, né? A população carcerária, ela tem 50% das pessoas que estão privadas de liberdade no país são negros ou pardos. E, pasmem, mais da metade dessa população que está nos presídios do Brasil inteiro, ela não tem mais do que 29 anos. São jovens, de 18 a 29 anos. 30% de 18 a 24, 23% de 25 a 29, e 78% dessa população carcerária não sequer terminou o ensino médio, o antigo segundo grau do meu tempo. Quer dizer, a partir desses números vocês veem, eles não são as vítimas da sociedade, não, eles tiveram menos políticas públicas, se envolveram com o crime, estão pagando por isso, mas nós precisamos ter esses dados e nós, como igreja e como cristãos, precisamos, a partir desses dados da realidade, propor caminhos alternativos, ou pelo menos a gente ter noção do que está acontecendo. O público LGBTQI+, nossa, quando fala em LGBTQI+, dentro da igreja, parece que se fala num grande pecado. Mas esse público, muito em função do ódio, do discurso fundamentalista, das vozes que tentam não reconhecer esse público, que tentam aniquilar esse público, que fazem bullying com eles, enfim, é um público que sofre muito. Em 2018, teve mais de 2.000 casos de denúncias de violência através do Disque 100 contra eles. Não é porque eles têm uma opção, não é porque eles roubaram ou porque eles cometeram algum crime, porque eles fizeram alguma ação que não deveria ser feita. Não, é simplesmente porque eles são de um grupo LGBTQI+. E por essa razão, por uma opção deles, eles são agredidos, eles são odiados, escanteados, mortos. E às vezes, essas agressões, esse ódio fundamentalista que não leva a nada, é feito por grupos extremistas dentro da própria igreja. Então é importante a gente trazer esse contexto para que a gente entenda de uma vez por todas por que é que a campanha da fraternidade está chocando tanto esses grupos minoritários extremistas que desunem, que pregam ódio, que inventam mentiras, né? E que ganham espaço entre aqueles que não querem falar sobre isso, mas que no seu coração também tem esse ódio, essa briga, e que transformou até mesmo a campanha da fraternidade numa situação ideológica, quase que política, uma disputa acirrada que está havendo no ambiente político. Essas pessoas tentam trazer também para dentro de uma campanha da fraternidade. O Papa Francisco, nesse livro aqui, Vamos Sonhar Juntos, um caminho para um futuro melhor, ele diz o seguinte, é muito interessante esse livro, como aplicar esses critérios nobres, mais abstratos, às grandes e pequenas escolhas que fizemos. Isso nos leva ao tipo de reflexão de oração conhecido como discernimento de espírito. Discernir quer dizer pensar bem nas nossas decisões e ações
ponderar não como um cálculo meramente racional, mas atentos ao espírito. Ideias são discutidas, mas a realidade é discernida. É que algumas pessoas são alérgicas a incertezas e desejam reduzir a tudo a preto ou branco. A verdade se revela a quem abre a ela. E ainda, com os fundamentalismos, as pessoas ficam protegidas de situações desestabilizadoras em troca de certo quietismo existencial. É isso. Os fundamentalistas que fazem esse alarde, que criam essa confusão, que pregam esse ódio, que atacam a CNBB, atacam o Papa, lideranças, que justificam esses ataques, dizendo, não, esses católicos que trazem esses números, que falam dos negros, que falam das minorias, dos imigrantes, do LGBTI, que falam das mulheres, que falam da reforma da Previdência, ou mesmo da saúde, são os comunistas de esquerda. Bom, eles fazem isso, né, no seu fundamentalismo, para ficarem protegidos e ficarem depois no seu quietismo existencial, quer dizer, falam e não fazem absolutamente nada para mudar essa realidade. No texto base da campanha da fraternidade, no item 91, diz o seguinte: a mensagem de Jesus não ergue muros, mas derruba-os. Não é de ódio, mas de amorosidade. Por isso, precisamos expurgar a insensatez dos nossos corações e rever a forma como vivemos a nossa fé. Precisamos de profecias que abram os nossos olhos para as desigualdades, principalmente para aquelas promovidas em nome da fé em Jesus Cristo, né, que gerem vida e não violência. E finaliza: agora, o que mais importa é renascer na esperança. É renascer na esperança. Já não existem mais raças, não mais os muros da cor, nas ruas e pelas praças louvamos Nosso Senhor. E já não valem as classes com tristes separações. Agora todos têm faces e unidos os corações. Isso é uma música, renascer na esperança, que consta também no livro da campanha da fraternidade. É isso, renascer a esperança, e a campanha da fraternidade está propondo um diálogo sério, com argumentos e com paz, em que sejam propostas alternativas, né, em que sejam propostas discutidas políticas públicas e que a gente respeite as opções de cada um, mas que a gente saiba que o nosso país tem mazelas históricas que estão acentuadas nesse período. Nossos jovens estão morrendo, nossas mulheres estão morrendo, os grupos ditos minoritários estão sendo agredidos e odiados, a violência tem sido encampada, as pessoas não estão dialogando, entre cristãos está havendo briga, há muita desinformação, há muita fake news, e a prova clara disso é o que está acontecendo nessa discussão da campanha da fraternidade, onde grupos minoritários, gente que se diz, vamos dizer assim, influencer católico, né? Um centro chamado Dom Bosco, que de salesiano não tem nada, criando uma cortina de fumaça sobre os problemas da cidade para discutir essas situações, para ofender, para odiar, para atacar, para criar tumulto, para ter likes, para ter assim, movimentação e para ter, né, o holofote em torno de si. Uma pena que alguns grupos católicos ainda insistem em agir dessa forma. E vamos lá, né? Tem muitos católicos que se dizem bonzinhos aí, são os católicos de IBGE, mas que nas redes sociais acabam compartilhando, escrevendo coisas a respeito desses cidadãos e cidadãs, né? Contribuindo para que eles avancem nessa política de ódio. Ou você pensa diferente, ou você pensa como igreja, você confia na CNBB e na autoridade do Papa, ou você está, né, agindo contra a nossa igreja. Não é que nós temos que ser passivos. Não, a gente pode ter diálogo, mas isso não quer dizer passividade. Mas nós não precisamos pregar o ódio, né, com dados estatísticos e dados da realidade. Nós temos que nos comprometer com a verdade. E nós que somos cristãos católicos, não queremos dividir, nós queremos unir. Nós não queremos ser o dono, ter a supremacia, mas nós queremos ter argumentos, nós queremos discutir e verdadeiramente ajudar.
Não sei se eu contribuí, mas é a minha contribuição. Meu nome é Alberto Meneguzzi, eu sou jornalista, sou relações públicas e sou catequista na cidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Também trabalho na área de assessoria de catequistas, na formação de famílias, e estava muito indignado com o que estava lendo e tomei a liberdade de estudar, de ler, de acompanhar outros artigos, de ler livros e de colocar também um pouquinho do que eu penso a respeito da campanha da Fraternidade 2021. Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, fez uma unidade. Fraternidade e diálogo. Compromisso de amor. Essa é a verdade. O resto é blá, blá, blá de extremista que não tem o que fazer. Tchau, tchau.